Tesouro. Pinça. Pinça. Grampeador. Grampeador, doutor. Urgente, cortador de unha. Cortador de unha, doutor. Tempo, por favor, tempo. Caneta. Transparente, doutor? Transparente, esferográfica, cor preta. De cor preta, doutor. Eu acho que a gente está chegando no final do procedimento, doutor. Positivo. Sucesso absoluto. Estamos prontos para dissecar o Enem. Biologia é o estudo da vida. E triologia É a biologia com significado. Vamos lá, Deco, vamos começar então mais uma aula do triologia. E vamos lá, hoje infelizmente estamos desfalcados, por quê? Hoje o nosso amigo, nosso grande amigo, não é tão bom assim, mas nosso grande amigo, Gustavo, não vai poder participar porque ele está com uma série de outros compromissos, mas nós não vamos deixar você na mão, o Teologia está sempre com você. Isso aí, a gente sabe que é uma pessoa sensacional, tirando os defeitos, ele é maravilhoso, não sobra muita coisa, mas ele é um cara importante. Trouxemos quem aí? Ele já se acha, meu gatinho, trouxemos um substituto, Capitão América, Guga, não esqueceu em você não, parceiro. Pronto, você tá aqui, viu? Pronto, beleza. Galera, então hoje nossa intenção vai ser, como nós havíamos prometido naquela aula anterior, onde nós fizemos o quê? Fizemos aquele aulão para o Enem. Nós prometemos que nós iríamos dissecar o Enem para vocês, que nós iríamos responder a prova do Enem. Mas primeiro, Deco, o que você achou desse Enem de 2016? Ademir, eu vou dizer o seguinte, quando nós estamos preparando os alunos para o Enem, a gente fica muito em algumas preocupações do tipo, como é que a gente pode inclinar o aluno para acertar? E isso tem se mostrado uma grande falha, porque o Enem está trabalhando de uma forma tão contextualizada que não adianta mais preparar você pelo conteúdo. Eu tenho que preparar o aluno agora pela habilidade e competência para qualquer situação cair, ele se dá bem. Eu, particularmente, achei a prova do Enem com o nível ou mediano ou muito tranquilo, muito fácil. Né? Eram questões que, se você tivesse um mínimo de conhecimento sobre aquela área, você conseguia arranjar algum destino, algum caminho. Você pode ter errado até as questões, mas você errou muitas vezes pela questão psicológica, nervosismo, ou por uma desatenção, porque pelo conteúdo, acho difícil, a prova estava tranquila. Estava bem tranquila. Eu também achei a prova fácil, achei a prova muito bem elaborada, e a prova tentou, de alguma forma, estamos falando, obviamente, da avaliação de biologia. Sim. Então foi uma avaliação que ela foi muito bem estruturada e que, sem dúvida, com várias tentativas de contexto. Gostei bastante da avaliação. A gente percebeu os textos prévios para cada questão foram menores, né, e algumas questões com respostas altamente diretas. E quer ver uma coisa interessante, Ademir? O aluno precisa estar sempre atento às notícias que saem na internet, às notícias que saem nos principais meios de comunicação, porque nem é contextualização e eles querem trazer essa carga olha, pegamos o que é novo. Tivemos várias questões de artigos científicos, de novidades no mundo da biologia que você poderia ter ouvido falar em algum lugar. Isso, então vamos lá. Como você falou muito bem, a nossa ideia aqui não é simplesmente falar do conteúdo. Nós vamos trabalhar as habilidades que foram trabalhadas nas questões de uma forma muito tranquila. Você vai perceber aquilo que você explicou anteriormente. Você precisa repensar a forma como você estuda para o Enem. Você focar apenas no conteúdo já não basta mais. Você precisa, sem dúvida nenhuma, estar interessado e estar atento a todas as habilidades e competências que são trabalhadas e avaliadas no seu Enem. Não adiantava nada você ter acesso aos conteúdos, aos conceitos ligados à ecologia, se você não soubesse interpretar e analisar as questões corretamente. E literalmente, né, Ademir, agir com a forma de bom senso. Você tem que agir com bom senso com o Enem. A gente falou no aulão, bateu a dúvida, vai pelo bom senso. Existiram questões de biologia que o bom senso lhe ajudava a responder. Mas vamos nessa, né, Ademir? Vamos lá. Então vamos começar dissecando o Enem.
Começamos com que questão? Vamos começar na questão 48. Dá uma olhadinha nessa imagem que vai aparecer aí. Prova azul. Exatamente. A 48 foi que você cortou. Olha só. A questão 48 diz o seguinte. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Na questão, ele colocou a figura 1. A figura 1, você vê um indivíduo aí coletando as fezes do seu animalzinho, do seu cachorro, colocando essas fezes em sacos e colocando esses sacos em reservatórios. E percebe também aí na segunda seta que há uma liberação de alguma substância. Logo abaixo ele fala o seguinte, a figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em biodigestor, instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Eu dou risada dele, que às vezes um aluno lê aqui, ó. A figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, Maranhão. Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Na figura 2 ele botou aí a imagem de novo do indivíduo coletando as fezes do cachorrinho. Só que agora ele está colocando em um equipamento que ele chama de biodigestor. É o seguinte, tem uma coisa muito bacana para a gente começar a entender essa questão aí. Perceba na imagem 2 que ele coloca um biodigestor e que existe um fio ligando o biodigestor a um poste. De cara eu já digo para você que provavelmente esse biodigestor vai estar sofrendo um processo, vai estar permitindo um processo que gera energia. É importante que você veja também que na própria máquina do biodigestor existe como se fosse uma manopulazinha. Isso aí nada mais é do que uma válvula que vai permitir a movimentação. O indivíduo, o dono do cachorro, coloca as fezes e mistura como se faz em panela de pipoca. Cocô de cachorro com pipoca. Mas é legal que ele mexe ali para quê? Para misturar as fezes, para permitir uma maior área de contato entre os micro-organismos e as fezes. E um outro detalhe, perceba que no local onde ele coloca, onde ele vai colocar o saquinho, existe uma válvula. Essa válvula fecha. O grande X da questão está aí. A válvula vai fechar, ela não vai ficar aberta. Esse biodigestor não vai ficar exposto. Então, se eu fecho, coloco matéria orgânica ali e estou lhe dizendo que é um biodigestor, ali vai ter atuação de bactérias que, na ausência de oxigênio, serão bactérias o que, Ademir? Anaeróbicas. Bactérias que não utilizam o oxigênio no processo. Primeiro ponto. Uma sacola biodegradável, Ademir, é uma sacola que é feita por compostos que podem ser utilizadas por micro-organismos também. Daí o nome biodegradável. O próprio micro-organismo vai degradar e naquele composto ali de fezes e de sacola, tudo vai ser transformado. Só que na atuação de bactérias anaeróbicas, na degradação dessa matéria orgânica vai ser liberado um gás que nós chamamos de metano. E esse metano pode ser utilizado de várias formas. Falamos no aulão a utilização do metano. E é interessante que você saiba nas alternativas o porquê que você poderia marcar alguma alternativa errada. Olha de novo. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Que eu sou contra um. A alternativa é fixação de carbono em moléculas orgânicas. Ei, fixação de carbono em moléculas orgânicas, esse processo a gente conhece como o que, Ademir? Fixação. Assim. Então a letra E, falsa. A letra D, ele fala assim: uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Pronto, Ademir. Agora, o cocôzinho do cachorro recém-criado ali já é um fóssil, de 11 mil anos. Pelo amor de Deus, não. Para ser considerado um fóssil, tem que apresentar no mínimo 11 mil anos. Então a D está falsa também. Falsíssima. Alternativa C, decomposição aeróbica. E aí eu quero chamar a atenção em um detalhe. Aqui vai entrar oxigênio. Se está fechado o sistema, não há presença de oxigênio, não há atuação de um metabolismo aeróbico. Então essa alternativa já é falsa. Muita gente, Ademir, marcou essa por pensar o seguinte: a degradação anaeróbica do metano eu já conheço, isso não é inovação. A inovação não estava na degradação, a inovação estava na geração de energia rápida, para uma utilização local. Isso é inovação. E aí, uma palavra importantíssima que tinha na questão, justamente inovação.
inovação. O termo que trazia a principal característica da questão. Isso aí, Endêmio. A degradação de matéria orgânica realmente gera CO2. Só que esse CO2 ele não pode ser convertido, nesse caso aí, na produção de energia, não é a principal característica do processo, não é o que ele de fato quer. Então tem que fazer a leitura. Pô, produz CO2, Decão. Mas não é o que o projeto quer, não é o que o projeto tem como objetivo. Então a gente chega na alternativa letra A. A alternativa letra A diz o seguinte: a queima do gás metano é utilizada na produção de energia porque nessa queima libera uma alta intensidade de energia na forma de calor que pode ser convertido. Isso é uma alternativa rápida porque resolve o problema das fezes dos animais, resolve o problema da poluição, das doenças transmitidas por esses animais e uma utilização rápida de energia. Logicamente, alternativa A. Muito boa essa questão, hein? Agora deixa comigo, vamos para a questão 53. A bola, professor. Vem, pai. Vamos nessa. Questão 53, prova azul, biologia. Vai aparecer a questão aí na sua tela agora. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol, utilizando o milho como matéria-prima. Vamos lá. Aí ele mostra o milho, a hidrólise, segunda seta para fermentação, onde tem entrada da levedura, saída de gás carbônico, etanol e água. Confere? É isso que você está vendo? Mas não adianta olhar para resolver a questão. Vamos entender. Volta para cá. Perfeito, vamos lá. Então, olha só. Para quem olhar de primeira vista, pode pensar que essa questão é mais uma questão que trabalha a questão energética do mundo vivo. Nós sabemos que várias discussões ligadas às matrizes energéticas estão aí, mas essa é uma questão tipicamente de bioenergética. Fala de fermentação. Se você reparar bem na questão, ele começa na primeira imagem, à esquerda, mostrando justamente o processo de hidrólise. E o X da questão não é a fermentação pela fermentação. O X da questão está justamente no preparo para a fermentação. Perfeito. Confere? Exatamente. Então, olha só, preste atenção, meu amido. Opa, meu amido, ó. O amido é um polímero, ou seja, vários. É composto por vários monômeros, né? Então, essa união, esses polissacarídeos, formam uma molécula relativamente grande. Exatamente. Que é justamente uma substância de reserva para os vegetais. Você, quando tem excesso de energia, você armazena na forma de gordura. Os vegetais armazenam na forma de amido, preferencialmente. Perfeito. É o que você vai observar, por exemplo, em algumas raízes, como a empim, que é chamado de mandioca. Lembra que o pessoal queria fazer farinha naquele outro vídeo? Primeiro, o macarrão é feito de quê? Farinha de trigo. Não, exatamente. Perfeito. E aí, nós temos o quê? A quebra desse amido. Olha só, olha a palavra, apareceu aqui, ó, hidrólise. Hidro, lembra? Água. Lise é o quê? Quebra. Perfeito. Então, o que seria uma hidrólise? Simples. O triólogo que está assistindo aí sabe disso. Hidrólise, quebra de uma molécula na presença da água. Exatamente. Então, essa quebra ela vai ser fundamental para quê? Para que prepare o amido para a fermentação. Se você reparar bem, o nosso corpo faz isso também. A hidrólise acontece na boca pela saliva, a amilase salivar. Olha o nome amilase. Ase vai ser enzima. Amil de amido. Então, a amilase vai ser a enzima que vai quebrar o amido. E nós vamos encontrar essas amilases justamente na boca e até mesmo no suco pancreático. Então, a quebra do amido é importantíssimo para que a gente possa utilizar o amido na forma de glicose. Só que esse processo vai ser feito para a geração de energia. Lembrando que nós estamos falando de geração de energia, mas no ponto de vista útil, prático, porque energia não se gera, energia não se cria, energia se transforma. Exatamente. Perfeito, Deco? Então vamos lá. De novo a questão na tela. Vamos lá. A etapa de hidrólise, que você já sabe o que é, na produção de etanol, a partir do milho, é fundamental para quê? Então vamos agora aí, deixa a questão na tela. Então vamos perceber o seguinte. Letra A. A glicose seja convertida em sacarose. Epa! Peraí. Sacarose. A sacarose é a união justamente de glicose e frutose.
E nós sabemos que o amido é uma molécula muito maior. Então não teria como você converter glicose em sacarose. A letra B está errada porque está dizendo que as enzimas dessa planta sejam ativadas. E não vai ser a etapa de hidrólise que vai ativar as enzimas. Então essa aqui você também vai descartar. Letra C, a maceração favoreça a solubilidade em água. E Adêmio, o que é maceração mesmo? Então, a maceração vai ser justamente aquele movimento dos grãos de milho para que ele possa meio que ajudar a se misturar. Ah, é para ficar com as partículas menores. As partículas menores. É como se fosse uma mastigação acontecendo de uma forma mais industrial. Aí tem uma outra coisa interessante. O amido ele é altamente insolúvel em água. É outra característica do amido. Não sei se você lembra que durante muito tempo o pessoal misturava amido no leite em pó para ganhar dinheiro de forma ilegal. Era justamente aquele leite em pó que você mexia e não dissolvia de forma alguma. Então, letra C, também descartada. Vamos para a letra D. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Uepa! Aí sim, aí eu gostei. Lindo! O amido seja transformado, essa transformação, justamente o polímero, seja transformado, essa macromolécula, em monômeros, que seriam justamente o exemplo, a glicose, para essa sim, as leveduras possam utilizar e fazer aquela velha e famosa fermentação alcoólica. Lembra? A mesma feita, por exemplo, pela Saccharomyces cerevisiae, e aparece o nome aí, utilizada na cerveja, utilizada também na fabricação de pão. E nós temos a letra E. Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Aí essa aí também você vai descartar, porque você sabe que todos os grãos do milho têm a mesma composição química que é o amido. Então, vamos lá. Triologia explicou, fácil ficou. Questão 53, letra D. Letra D de quê? De Deco. Ah, meu Deus do céu. Vamos nessa.